Vamos lá então, comentando jogos clássicos. É especial aí do Pro Tour de 25 anos, né? Vamos colocar todas as rodadas desse Pro Tour, fazendo na live do Apoia-se, né? De 12 horas. Inclusive, aí você que está vendo no YouTube, você pode apoiar também. Inclusive, ativando o sininho, seguindo o canal. Bom, então vamos aí. Lembrando, é um Pro Tour Trios, um jogador em cada formato. Um está no Legacy, um no Modern e um no Standard. E é uma melhor de 3. Ver com qual formato que a gente começa? A gente começa com o Legacy. E tem sido padrão por enquanto, né? Eles têm feito bastante o Legacy. Aí falando de decks famosos, vamos de Canadian, né? O Temur Delver, vulgo Canadian Threshold versus Grixis Delver. No Modern a gente tem BR Vengevine versus Blood Spirits. E no T2, BR Agro versus Bolas Red, que eu não tenho ideia do que é esse deck. Muito fosses e achas do jogo antigo, mas eu queria ver o Rubens ali jogando. Cara, é que como é quarta, né? Quarta, normalmente eu coloco comentando jogos clássicos. Aí, como a gente ia ter a live de 12 horas do Apoia-se, eu falei, pô, vamos dar uma agilizada na coisa aqui. A gente une o útil ao agradável. Cubit, Sarap, and Neris. Cubit's gold. We're watching him play right now. Por discar alguma coisa aqui. Neris was a top finisher at Pro Tour Dominaria, but they're relatively inexperienced. They've got 10 Pro Tour starts and 46 GP starts between them. A few top 8s in there from those GPs as well. There's Nimble Mongoose from Cubit. Ele brainstorm marotão. Mangustão da massa. Era um dos motivos de você splashar verde. O Delver hoje em dia não precisa mais. Você tem Darcy, que é muito... Tem Darcy, tem Pardal, então realmente não tem mais os motivos para splashar verde. Mas nessa época tinha. Mangustão era um clock muito bom. Ativava até que rapidinho. E tem Tarmogoyf também. Outro clock muito bom. And finally, Bolas Red in the standard matchup, which is a Chainwheel Mirror, but one of them is casting Nicol Bolas. Ooh, I like that. I've been looking forward to seeing some Nicol Bolas on the battlefield, so hopefully we'll get a little. Eu gosto muito dessas camisas de time. É tipo futebol, tá ligado? Os caras grandes, tipo Channel Fireball, tá escrito Channel Fireball. Tem um patrocinador. Os cara menor parece um abadá. 200 patrocínio. Eu não tô errado, né? Tem que pagar as contas. With just one card currently in the graveyard, still has quite a way before it gets into that super powered mode. Though, for those of you who've watched a lot of Legacy, you'll know it happens quicker than you'd think. Yeah, and o BR com splash pra Nicol Bolas, meu Deus do céu. Por que as pessoas fazem esse splash pra derrota? So you will see almost the default play being to have one mana open when you cast your spells, so that you don't give your opponent E toma-lhe Mangusto. fodder. The other thing is, of course, Wasteland being super relevant, because both of these decks are not playing that many lands that Uma boa diferença entre esses decks é que o Temur ele usa Stifle. É uma mana anula habilidade. E Stifle é muito chato de jogar contra. That's, of course, that's excluding Wastelands, but that's the number of duels that actually produce mana. Uma boa parte do jogo do Temur é botar clock e começar a passar com Stifle e Wasteland, pressionando o recurso do adversário. Aqui o Cubit ele tem uma... Ele tá dando uma janela pro adversário estourar duas férias. In Legacy where this matchup was so dominant that players would wasteland one of the dual lands and then surgical extraction it, basically just taking out stranding half of the deck, because it's not only half of the lands, it's also all the lands are blue, so you have only 2 other colors to make with the remaining lands. That's rude. A hostile active, if there ever were one. Looks like brainstorm fights are now happening. Toda vez que eu jogo uma partida, tem uma comentarista sempre chamada Voz da Minha Cabeça. Pô, eu também tenho isso aí. Normalmente esse comentarista me tortura bastante.
course, isn't it? Saber rattling from both sides, but Stocking up on missiles. indeed. So let's see now. Top here. Você fala Stifle certo e erra no Seed. Jonathan, he's going to shuffle those away though, but we're going to see a response now from Cubit. Hábitos. Before we get into the weeds of Legacy. Yeah, and that's going to be Stifle. Stifle, another way to deny your opponent mana, and among other things. It's a lot better when your opponent doesn't know your hand. A card that benefits E toma Stifle. Gitaxian Probe getting banned. Oh, interesting, right? Uma mana destrói terreno. Here, there's a Stifle that's going to counter an activated or triggered ability. In this case, the triggered ability or the ability on the stack there from the dual land. So if you're not used to Legacy, there's actually now 2 fetch land triggers on the stack. One Stifle on the stack that is targeting the fetch land trigger activated ability of Sukenik, and Brainstorm is still waiting to resolve. That's right. E We're going to Days. see Days pick up a land here for Sukenik and target this Stifle. Cara, essas pilhas eram muito chatas de resolver. And that's going to resolve. So Stifle's going to get countered. And that means Não, Fernando, eu entendi de boa, cara. that activated É que eu não ability gravo tantos jogos meus, né? yet another land. Mas eu entendi seu ponto. And you can see that it's actually not about the Mana Tight é mau caratismo. Mana Tight é coisa de mau caráter. Sukenik is fine to operate with 2 lands, but he has to have access to both to have mana, and he needs Tava jogando Pauper, tomei Force Spike. That's right. Aí eu demorei um tempo pra recarregar. Porra, essa carta existe. Mana Tight é mau caratismo. Acontece aquele monte de coisa e tipo, o jogo quase não desenvolve, tá ligado? Que delícia. Cubit here as he decides. Na verdade desenvolve, né? Porque as trocas ali são importantes, mas na board, assim, ele quase não desenvolve. His Brainstorm puts those 2 cards back on top. You may go. And as we mentioned before, look at that graveyard now. O berrar Mana Tight, faz sentido. That, 7 cards. Yeah, and Eu acho que eu falo errado Mana Tight, mas beleza. we make that happen, and look at that. There's card number 6 to get the threshold. The timing of these counter Mana Tight podia ser válido no Pioneer. You can sometimes Podia. Em Power Level podia. Desejo? Não. by forcing Carta chata do multiple caralho. fetch lands to respond to your spells. So Cubit resolved his Brainstorm, which is usually a great thing, but didn't get shuffle afterwards. É foda quando os assuntos ficam variando, né? Entre metagame e linguística. So fetch land there is card number 6 in the graveyard, and he's going to go for Lightning Bolt just upstairs. É o Delver de uma mana, o Delver of Secrets. And once that resolved, Nimble Mongoose is good to go. É ele que dá nome ao deck. O deck, no caso, por exemplo, o Temur ali, ele já existia. O Mangusto e tal, que era o Canadian Threshold. E aí depois com o Delver o deck mudou bastante. Nesse caso aqui, o Mangusto vai se dando muito bem, porque o cara não poder matar o bicho é um porre. Amo linguística e entendo muito mais que metagame. O pior é que eu gostava bastante na faculdade. Mas eu ia mais pro lado da semiótica. Now both players taking advantage of their graveyards here. For Nimble Mongoose, it's I want to get +2/+2 thanks to Threshold. Aí esse for sim Gurmag, vai é foda. I can now come onto the battlefield thanks to O Delver, Both certo. players are, leveraging the fact that their decks are very good at filling the graveyard quickly in different ways. And right now you got to like Jonathan Sukenik's side of the field here as a 5/5, quite cleanly bigger than the 3/3 Nimble Mongoose. And Por que aquilo é o outro Mangusto de... Sei lá o que é essa arte? This might be a weird kind of standoff where the Queria fazer um curso de linguística, mas achei nenhum EAD pra graduação. É, Oh, you're the expert. eu fiz matérias de linguística. We should get Louis. E se um deck é um...
desse Delver, da habilidade... É que a habilidade é Delve, não tem R. Essa que é a diferença. Cartas mismatch. Quem nunca? Goiver era muito importante, porque ele é uma das poucas cartas que tem algum potencial de bater em cima desse Gurmag. Porque senão ele dá todo o tempo do mundo pro Sukenik, tipo, desenvolver o game melhor. No caso ele acha, por exemplo, outro Gurmag, ele consegue até fazer ataques em si. Porque uma vez um cara comentou assim, ele falou, pô, todo o seu set é tipo uma versão promo e 3 normal, uma foil e 3 normal, 3 promo e uma normal. Daí eu falei, porque e não é intencional. Eu sou o rei do mismatch. E eu fico impressionado, quase tudo é assim. Mas as minhas artes são sempre assim. Sempre assim. E completamente sem querer. Tipo, sei lá, pensar no Rakdos, que é o que eu tava jogando mais IRL. O sizes, né? Cada um é de uma arte. Os Fatal Pushes tem 2 promos e 2 normais. O Dreadbore é a mesma arte, mas tem idiomas diferentes. Os gigantes são artes diferentes. As Trispessers são em artes diferentes. As Lilianas são em artes diferentes. Ikijiki é em arte diferente. A Sheldred é na mesma arte. Os terrenos são em artes diferentes. Eu sou um inferno pra uma pessoa que tem toca. Que joga pauper aqui na loja de Mono Bufados, usa uma básica de cada arte. Eu só quero morrer. Pior que no meu pauper, deixa eu ver. A maioria acho que as artes são parecidas. Eu peguei com a mesma pessoa, daí é tudo parecido. Se for 2 diferentes, 2 iguais, eu fico puto. Eu tenho muito isso. Sou um inferno pra quem tem toque, vulgo a Júlia. Sim. Por isso que quando eu pegava alguma coisa emprestada com você, era o deck inteiro. Porque se você visse eu jogando, ia ser foda. No, this is you're now looking for very specific cards. Sukenik is down on life total, but he has everything under control. And for Timo Delver, Brodinho já teve 2 jogos ali, então o BR Benjavine ganhou no Modern 1-0. E o Neris ganhou no Bolas Red BR Agro. Todos esses landbars são diferentes, todos. Aí tá de parabéns. Eu gosto muito de usar aqueles Energy Lands, então eu gosto de usar eles parecidos. Eu achei meu Fing the Ice e Phoenix Foils esses dias. Oh, saudade. Eu entendo que o Splash ganhava Mirror, é que era bizarro. É muito over the top esse Splash. As Cubit says, all right, this guy knows what he's doing. He's not going to throw away a card here into this daze at this late stage of the game. And he is definitely... Eu falei isso, o Gurmag trava mesmo e o Delver vai começar a dar aquelas visitadas. Normalmente o Temur não tem muito como lidar com um bicho 5/5. 3. Exato, eu joguei o Pro Tour Grand Prix Bilbao com esse deck. 4 de cada foil, exato, o deck era todo foil. Eu lembro até hoje de perguntar pro... pra juíza Mor, né, pra Sophie, se tinha algum problema no deck, dela chamou outra juíza e falou, checa se você tá vendo algum padrão. Dela falou, eu tô achando carta foil toda hora. Aí a Sophie virou pra ela e falou, o deck é todo foil. Ela, o deck é todo foil? É. Ela, tá bom então. Aí não teve problema e eu joguei. So we are back to singular. Killed the wrong one. Singular mongoose. Yeah, which is a lot easier for us, thankfully. We don't need to call him Luis anymore. Foi muito bom. O deck é todo foil, então beleza.
E foi bem legal, assim, tipo, eu aprendi várias... True Name Names. Isso daí é muito bom. 3. Nossa, eu lembro quando True Name Nemesis era tipo a carta do Legacy. Você ganha proteção contra aquele jogador. O Mongoose não é um draw ruim aqui. Outro True Name Nemesis. Bate 3 só. Tá safe, não tem mais como. Uma carta minha porque era diferente das outras, procurando as suas coisas com a mesma arte trocou. Mas o fato de ser foil é problema ou inveja do adversário? Não, eu apresentei meu deck pra Juíza Mor, porque se ela achasse que meu deck tava marcado de alguma maneira, eu tinha que trocar as cartas. Porque foil marca, né? Aí ela falou, não tem problema, tipo, nada tá muito torto, então foi de boa. Nem foi o adversário meu que chamou, eu fui. É que nem, tipo, cartas dupla face. Eu sempre vou no Juiz Mor e pergunto se tá tudo bem com o meu shield. Se ele falar que tá ruim, eu compro o shield. Porque é a opinião dele que importa, não é a minha. Saudades quando tinha tudo foil dos decks. Era interessante de ver essa época. Pior que o meu set de Goif tem 1 de Modern Massa, é foda. Core 7 2000. Eu mostro os jogadores que estão 5-0, então essa mesa que a gente tá acompanhando é a única mesa 5-0. Tem mesa aqui empatada. Bom que já vai dando uma distanciada da galera. Vamos para o Modern. Because you could just be playing humans instead if you want a multicolored aggro deck, but it has a similar disruptive potential. But look at Is this real? Is this happening right now? I mean, so he got a bridge from below in the graveyard and then just basically sacrificed 3 free creatures, the double X creatures. Ele falar que tá ruim, a gente acha outro juiz morto. Que isso? Ó, por exemplo, Rafa, os RCQs que eu fui jogar, eu sempre falava com a juíza. Chegava, tem algum problema com esse shield? Ela olhava e tal, falava, não tem. Beleza. O Sarap tá jogando, agora que eu vi o nome dele. Sarap. É um cara... Morou na Inglaterra há muito tempo e tal. Acho que tá morando no Equador. Gente boa. Outro time com 4 ali. Ruel Afotap Mantinhão, meu Deus. Muito melhor que a propaganda com o Neto, jamais. Em termos de impacto, não. Prado, foi horrível pra você, cara. Pra quem usa, pra molecada de internet foi do caralho. E o objetivo é isso, não é agradar você que tem 40 milhões de cartas e compra uma carta nova vez por ano. Eita, porra. A ideia é trazer gente nova, e nesse sentido é isso aí mesmo. Tava falando disso no Twitter, a Carol, né, da Wizards até respondeu. Eu falei, cara, Magic é um Midsommar, tá ligado? A gente é completamente uma vila isolada no nada. E o trabalho da Carol é trazer o ônibus de turista pra gente sacrificar. Geist não é o melhor bloco, não. Blocking with a Geist of Satrap to trade? Yeah, or to gain a little bit of value by blocking Goblin Bushwhacker. And that then doesn't going seem... down to 3? Look at his face. He is like, how in the world? I had turn 2 Rest in Peace against a graveyard deck, and I am just dead here. 6 power on turn 1. Bloque ou morre, tipo isso. I like it, Sarap. Go for the value. É que ele pode segurar ali, tipo, tentar ter mais de um bloco. Ele tá 3. Se não vier outra criatura do Nagro e o Sarap fizer mais um bloco, ele tem, tipo, bloco bom no próximo turno. Lightning Axe. So, if Sarap's next creature doesn't have hexproof,
it's just dying to that, most likely. Ele sacrifica as contas bancárias dos turistas. Ah, os turistas também. Sarap E não vê nada. And Jacob Nagro says, "Yep." Look at his face. He almost looks guilty. Like almost a little hint of shame in that. Mexe como o Ricardo Gatinho gostaria que fosse. Wow, what a beat. Vamos pro próximo The game. loss of Death Right Shaman was critical. The sad loss of our good friend, Death Red Shaman. Our good friend? My good friend. Então, o Jacob Nagro ganhou 1-0. O trio dele todo já tá 1-0 também. Então, ele ganhar mais uma e eles abrem Although Death Red Shaman did get 6-0. health ban, Agora contra um trio que tá 4-0 he meio. was always the main culprit. Also himself. Oh, he also, yeah. All right, the mirror match is in full effect. Even though this isn't, we do have Grixis versus Teamer, but Delver of Secrets on each side, and there we go. Cubit is going to transform his. He cast it first. He transformed it on the first turn here with a Ponder. A good draw Delver. in and of itself, so things rocking and rolling here for Cubit. Vai jogar agora. That's Ponder. the best part, right? Not only do you get to flip your Delver, you also get Perzinho. a juicy spell. Yeah, got a spell as well. See if he can't find an answer for the opposing Delver of Secrets. Oh, he sees land, ponder, force. The funny thing about this matchup is the decks are so similar that having your threat one turn earlier is actually sufficient to not worry too much about the opposing Delver of Secrets. They are the ones that have to answer what you're doing, or they have to race you by putting more 3-power creatures on the battlefield. Of course, if you can deal with the Delver right away, go ahead, but it's not as critical as you might think. Cubit's going to go ahead and put him on top, but he's in an Tem interesting Bolt ali position pra because levar esse Delver e aí não he sei. cast either Nimble Mongoose or Lightning Bolt this turn, and that means that he does have to get rid of that second copy of Ponder on the top of his library. Feels kind of worth it though. He has no more lands coming, by the way. That's the other side of that. Yeah, and there is the question, as always, do you play into days or do you play around days? Do you play removal? Do you hold up stifle? Or do you play threats? And when we're talking about legacy aggro decks, these decks are playing around 10 creatures, sometimes only 9 creatures. So, no, that's not true. 13 ele creatures quer for Teamer essa Delver, and I think a few less on the Grixis side. So, E o Cubit quis passar aberto, né? Porque ele fica com. Se ele precisar, ou até consegue passar a mensagem dele ter uma possível style. E toma-lhe um. Cubit's passed the Ed turn Delver. back, and Sukenik drew Gurmag Angler, so that is not going to transform his copy of Delver of Secrets, meaning he only gets to chip in for just a single point of damage. Gurmag Angler is maybe the most volatile. É de Elemental card in this Blast. matchup, because O sometimes it's Pauper just amazing having a 5/5 do Legador. for such a cheap mana cost, and then there are these games where it's just stuck in your hand and you're getting punished by counter magic or by some effects, like even a Fire Eyes tapping it down can be backbreaking. Red Elemental Blast is going to be used to take care of the Insectal Aberration, which is blue on both sides. And here you can see what I alluded to. The Teamer Delver is the one with the who flipped the Delver first. So Grixis Delver is now responding, and that enables all these other cards to become active. And we're talking about Stifles, Dazes, and so on. But if Red Elemental Blast resolves, suddenly it's Grixis Delver who's ahead. It's really just like that the tables can turn. Land, né? Pra So it looks like we may have a fight Easy. on our hands. Cubit is going to brainstorm in response, though he did have to shuffle, so he's not going to know what these top cards are. He sees True Name Force. That might have been what he's thinking for, and also a Daze, though we do see that Sukenik kind of perpetually respecting the Daze. Seems that every time he puts a spell in the stack, he's got 1 extra mana. If you can afford to, yeah. Not always the case. Are we going to see Force of Will here, though, on this Red Elemental Blast? Well, if you leave in your Force of Wills, Like, kind of what else are you? Exactly. I guess True Name is the... I think that's the reason for keeping them in. Because you know that Bitter Blossoms and True Name Nemesis... Brainstorm é uma carta muito complicada. But I would still not hesitate to
to stay ahead here with that kind of removals. Maybe exile that Daze if Jonathan's going to play around it that much anyway. No. Eles foi embora. Stifle instead. So that's on the stack. Now, does Jonathan have a way to fight back? No. That gets done, and it looks like the Insectile Aberration gets to stay alive, though in the meantime, Jonathan's still fighting the fight here. He's going to use his Wasteland to take care of Volcanic Island. But this was a small victory for Sukenik. He did get the 2-for-1. He just didn't alleviate the pressure. That's right. So more pressure to make sure that he takes care of that Delver at some point for his life total. Esses decks de Delver normal fazer essas trocas pesadas. Advantageous. Here is Nimble Mongoose. 5 cards in the graveyard, so 2 away from threshold to give that thing +2/+2. And now Jonathan has transformed his own Delver, which he can either use to start attacking or threaten to trade off with the opposing Delver's Secrets or Nimble Mongoose. Yeah, this is getting interesting now. I love Legacy Delver mirrors. Oh, me too. It's just, I love these decks. You know, some mirrors are really great, some are less great, but this one is really so tight. It comes down to a single land drop, a single Daze, turning things around. And Cubit actually solved this really nicely. If you exile a Brainstorm, no, it was a Stifle for Force of Will. I'm not putting that one on Daze necessarily. Agreed, especially given that Sukenik has played around it consistently. Another Delver of Secrets here for Jonathan. Jonathan's team, I will remind you, has already won one of the matches in this round. Jacob Nagro in the middle seat was 2-0 against Bant Spirits from Carl Sarap. So Vengevine is the real deal? Or Bridge from Below or something. Faithless Looting. Faithless Looting is the real deal. Yeah. We have decided that this weekend or before it. On the bottom, which is the standard table, we've got Hunter Cochran. He won na mesa against Jose Neris, but salvo engano, also won é a mesa do T2. Empatado 1-1. E mais de peso para esse jogo. And there's the Daze. So he did Daze. Yep. And he got land Guarantee Delver. Now, what you usually don't want to trade your Mongoose for a Delver, unless you're really pressing your advantage that way. Toma ele ataque. He's not going to. Ele prefere deixar o Mangusto vivo, porque é mais difícil pro Grixis interagir com ele. Tanto que o Delver, tipo, ele pode trocar Delver Mangusto, daí sobra só Delver toma Bolt, toma... É foda. Are things, yes, and I was thinking things are starting to look back in the other direction here. Jonathan Sukenik perhaps clawing his way back after falling behind early. All those land back to my hands and wastelands and stuff have hurt Cubit, though. He's down to just 1 land, and he's got some of his more powerful spells in hand, like Tarmogoyf and his True Name Nemesis, but he's pretty far off from casting those. The only castable card he has is Bolt, and he doesn't have red mana for that either. So he has to find lands in quickly. E eu falo que, tipo, vai fazer Gurmag já e tá muito atrás. I'm actually moving away, further and further away from this kind of aggro mid-range spectrum, because tomando o Grixis Delver ali. Depending on the matchups they play, they can be super controlling with only a single threat, or they can be quite aggressive depending on the draw. Here, in this particular scenario, Grixis Delver is the control deck because it just has 4, 5, 6 more late game trumps. And that's why we see, naturally, Sukenik fall behind a little bit, but at the same time, vai começar a garantir, né, que não. On his better late game. And he's doing exactly that. I think a beautiful play. Yeah, this is just great play by Sukenik. He plays his wasteland. O Nemesis é bem tentador, porque daí você lida com ele de vez. Então ele tá bem longe, ainda mais com esse wasteland, então provavelmente iria no Tarmogoyf. Whatever he deems the most problematic here. And don't forget, he could have cast Gurmag Angler. So every turn that goes by, he's deciding not to do something, which is often the hardest part of Magic. Absolutely. Opting not to. Tá deixando cada vez mais controlado. Aí ele pode bater 3, vai fazer uma pseudo race, na volta tem Gurmag, aí ele bate 8 e o game fica bem nas mãos do Sukenik.
we're going to see the big 5-5 come into play here, Gurmag Angler, and that is going to make life extremely difficult for Cubit. And let's not forget the days in hand for Sukenik in combination with Wastelands ×2 is looking very good as well. And a top deck Flusterstorm. Now Sukenik can actually delve, maybe in a way to shrink Tarmogoyf. Probably not given Cubit's graveyard, but doesn't hurt to check. Beautiful stuff. And that kind of turn is very similar to the Grixis Death Shadow lines you see in Modern. Not as much as before, but playing one of your undercosted threats and having one blue mana open to protect it or to prevent your opponent from coming back. That's the nail in the coffin. Insult to injury here for Cubit. He finds another copy of Tarmogoyf off the top of his library. And here in deu uma pequena confusão deles, porque, tipo, a carta que... Ficando a carta que era pra estar na mesa. Uau. E vai. Tudo que tem o que ele precisa na mão, um monte de counter. Pra não resolver nada do outro lado. Bate 8, na volta bate letal. Então, de novo, o Tarmogoyf, que é o mais próximo que existe de ser curado. Aqui, em tese, o Cubit teria que bloquear, porque aí só o Delver já é letal na volta. Ignorando que possa ter counter. Cubit's looking at the board, but the truth is, the hopes and dreams of this round lie on his shoulders, because if Sukenik wins this game, that is the round going to Sukenik, Nagro, and Cochran, and they're going to improve to 6-0. And that's exactly what they just did. Wow, what a fantastic start for this. Sukenik ganhou aqui, então eles abrem 6-0 nessa sexta rodada do Pro Tour. 25 anos que a gente está acompanhando aqui no Comentando Jogos Clássicos, uma edição especial. Vai acompanhar todos os jogos.